Bom dia, a paz do Senhor para todos, amém. Vamos dar início ao nosso culto, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido e que a glória dele se manifeste em nosso meio, tanto para a nossa edificação quanto para a nossa percepção de Deus, para retornarmos a Ele sempre com gratidão, louvor e adoração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pelo dia de hoje, pela semana que tivemos, pela semana que se inicia, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o dia de hoje, abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui, seus lares, suas famílias, ó Pai. Abençoa, Senhor. Manifesta, Senhor, dia a dia a Tua presença, Senhor, na vida de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos também por aqueles que não estão aqui conosco nesta manhã, pedindo que o Senhor esteja abençoando profundamente, Senhor, a cada um, onde quer que estejam, Senhor, e que onde quer que estejam, Senhor, eles possam também sentir a Tua presença, Senhor, e estar em plena conexão contigo, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, aperfeiçoa-nos através da Tua palavra, Senhor, guia-nos, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, e é também a partir da Tua palavra, Senhor, que nós encontramos, aprendemos, ó Senhor, os motivos de louvor, de adoração que temos, ó Pai, que o Senhor antecipadamente nos concede, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, recebe, ó Deus, no Teu altar o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã, ó Pai, a nossa manifestação de gratidão, ó Deus, em nome de Jesus, recebe no Teu altar, Pai, o culto que prestamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé aqueles que puderem, né? Cristo, Tu és meu refúgio, né? Nós possamos confiar que nas mãos do Senhor estão todas as coisas. Meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu tenho esperança, tenho futuro, dádiva do Senhor, nisso eu creio, sim eu creio, Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha para me libertar, nisto eu creio, sim eu creio, Cristo, Tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, Tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti, coloco a minha confiança em Ti. Espírito, enche a minha vida.
És a nossa estrela da manhã. O Senhor pode trazer paz aos nossos corações, né? Independente de qualquer circunstância. Só Deus, só o seu Santo Espírito, né? Que pode trazer a sua paz para cada um de nós. Né? Possamos exaltar e louvar ao Senhor nesta manhã. Gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Essa nossa estrela da manhã.
Pai, por esse dia, Senhor. Obrigada por esses momentos na Tua presença, Senhor, de adoração, de louvor, de gratidão, Senhor. Ó Deus, recebe, ó Pai, nosso louvor. Recebe, Senhor, nosso amor, ó Pai, a Ti, Senhor, a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Ó Deus, transforma-nos, ó Pai, conforme a Tua palavra, Senhor, e faz-nos, Senhor, a cada dia mais, servos fiéis a Ti. É o que nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos puderem sentar. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. O texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Trecho pequeno, quem ouviu a minha leitura percebeu se a sua tradução é igual à minha, né? Então eu vou pedir para aqueles que têm a mesma versão igual à minha aqui, que leiam junto comigo novamente. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Como já foi dito, fala conosco, ó Pai. Para isso, Senhor, elimina qualquer manifestação humana, Senhor, tanto na intenção, ó Pai, de transmitir algo que não seja exatamente aquilo que o Senhor queira para essa manhã, como também, Senhor, no ouvir, ó Pai, que não haja nenhuma manifestação humana que interfira em receber exatamente aquilo que o Senhor queira dizer. E fora isso, Senhor, que não haja nenhum outro tipo de intervenção que desconecte, Senhor, que desligue, ó Pai, que prejudique a nossa atenção a Ti nesta manhã. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema desta mensagem de hoje é conquistando a salvação, né? Se eu colocasse projetado aqui, né, o título na parede, eu colocaria conquistando, entre aspas. Mesmo assim, conquistando a salvação. Por que aspas? Porque algo que a gente conquista é algo que a gente vai lá, luta, batalha, a gente conquista realmente e é nosso. Nós conquistamos a salvação. Mas a salvação que nós conquistamos, não há nada que nós possamos fazer para adquiri-la. Como a palavra de Deus diz aqui, nós lemos juntos, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Nós estamos chegando aí no final do ano, certo? No final do ano, e aí é Natal, as pessoas dão presentes entre si, né? A pessoa que dá presente para um, faz com que aquela outra pessoa tenha ganho um presente. Esse presente ela ganhou provavelmente porque o relacionamento com aquela pessoa que deu é um relacionamento bom, é agradável, que fez com que aquela outra pessoa se motivasse a dar presente. A não ser em caso de amigo secreto, que às vezes nem sempre você dá presente para quem você queira dar. Mas, né, quando é no normal, assim, você chega lá e você dá um presente para quem você quer presentear. Porque de alguma maneira aquela pessoa conquistou em você a graça para presentear. De certa forma, conquistou. E o ser humano, criado por Deus, conta com o amor de Deus antecipadamente. Antes mesmo de nós podermos manifestar para o Senhor qualquer intenção de buscá-lo, qualquer intenção de adorá-lo, qualquer intenção de servi-lo, o Senhor já tem o seu amor oferecido a nós.
Antes de nascermos, antes de existirmos, a palavra de Deus diz que nós já fomos escolhidos por Deus para Ele oferecer a nós esta salvação. Então, nós conquistamos a salvação porque é algo que nós não tínhamos, mas passamos a ter. Certo? Mas isto não vem de nós. É pela graça do Senhor. Pela graça sois salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós. Se nós, em algum momento, considerarmos que podemos conquistar a salvação por algo que fazemos, aí nós passamos a ter direito dela e podemos ter o crédito dela. E é isso que ele está dizendo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Para que nem diga, eu sou salvo porque eu fiz algo. Eu sou salvo porque eu conquistei. Algumas vezes nós vemos, né, as pessoas mencionarem essa ideia de que se Deus te dá algo, se Deus oferece algo a você, é porque você mereceu. E nós já compartilhamos isso, acho que até na semana passada falamos a respeito disso, que não há nada que nós façamos que possamos receber de Deus por mérito. É por graça, pelo amor que o Senhor nos oferece. Então, algumas vezes a gente ouve, né, alguma pessoa falando assim, se eu merecer, né, se o Senhor achar que eu mereço, então o Senhor vai fazer tal coisa na minha vida. E essa frase, em mim, soa que nem quando alguém tem alguma intolerância à alimentação. Né? Quem tem alguma intolerância à alimentação, né, sabe o que é isso. Alguém tem alguma intolerância com algum alimento específico. E de repente a pessoa come aquilo até sem perceber, está lá no meio da comida, escondido e tal. A pessoa come, é como se fosse um martelinho que batesse lá naquele lugar onde afeta, não é? Assim, tum, na hora, mesmo você viu. É como soa quando alguém fala assim, Deus fez isso por mim porque eu mereci. Deus fez isso por mim porque a minha fé é muito grande. Isso é como um martelo que bate na intolerância da razão daquele que sabe como Deus age. Né? Então, nós conquistamos a salvação? Conquistamos. Porque passamos a ter. Né? Mas bem entre aspas. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é conquistando a salvação. Amém? Tende em mente isso. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, pela graça. E para que ninguém se glorie, para que ninguém entenda que eu sou salvo, até mesmo gloriar-se em relação a outro. Eu sou salvo, ele não é. Mas por que eu sou salvo? Porque eu quis, porque eu aceitei, porque eu busquei. Não, você é salvo porque o Senhor te deu de graça. Você conquistou tão somente porque alguém pregou a você, ou você leu nas Escrituras, ou você foi impactado por um versículo no vidro de um carro, ou de um folheto que te entregaram em algum momento, ou pela insistência de alguém que foi e diversas vezes falou de Jesus para você. Você foi salvo por alguma coisa alheio a você que o próprio Senhor manifestou para a sua salvação. E o outro que não recebeu ainda, pode ser que esteja rejeitando, mas pode ser que ainda não teve esse impacto por um versículo, por uma pregação, ou mantém uma resistência à pregação que alguém tem feito assim. Ok? Com esse pensamento, vamos lá para o nosso texto base de reflexão, todo esse nosso tempo. Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 ao 40. E nós vamos caminhando aí passo a passo, né? Nos tópicos que o texto apresenta. Atos 16, de 16 a 40, nosso primeiro trecho aqui, de 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador,
a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Esse trecho é interessante, né? Existe uma premissa na leitura e na interpretação da Bíblia, é que de narrativas, né? E quando você está narrando fatos, de narrativas, não se faz doutrina. Certo? Não se faz doutrina. Quando está narrando fatos, está narrando o que aconteceu. Né? Não dá para se fazer doutrina. De doutrina se faz de textos devidamente escritos para tratar de doutrina, ou um discurso, ou uma pregação, né? Ou uma abordagem doutrinária mesmo. Assim como a mulher samaritana que chegou e falou para Jesus: Senhor, já que o Senhor é profeta, eu quero saber qual que é o lugar adequado de adoração. É em Jerusalém? É aqui nesse monte? Onde é? E Jesus chega e fala assim: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então há uma pergunta, há uma resposta que traz ali um fundo doutrinário, algo a ser refletido. Né? Ou quando no derramamento do Espírito Santo, né, as pessoas estavam ali vendo uma manifestação espiritual diferente, pessoas falando em línguas, né, cada um na sua própria língua e outros escutando na sua própria língua também aquela situação. E aí ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo e Pedro se levanta e fala assim: pessoal, olha, o que está acontecendo é aquilo que foi escrito por meio do profeta, né, isso já estava anunciado, e passa a esclarecer. Ele faz um discurso e aí explica. Né? Nos dois pontos, né, que eu estou falando, nas duas situações, é uma narrativa de uma situação que estava acontecendo. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, no outro, o derramamento do Espírito, onde havia muitas pessoas para a festa naquela ocasião. São narrativas, mas dentro dessas narrativas tem ali uma manifestação doutrinária. Né? Aqui, nesse comecinho de texto, tem uma narração que não dá para a gente extrair aí doutrinas, mas dá para a gente conversar um pouco a respeito do que o trecho diz. E aí está falando que havia uma mulher que tinha um espírito adivinhador. Né? Curioso isso, curioso. Não, volto a dizer, não há doutrina nisso que eu vou dizer aqui, não há ensinamento, não há, né, uma afirmação pontual, mas um pensamento, espírito adivinhador. Um espírito que possa prever o futuro. Será que é possível haver isso? Será que não é somente o Senhor que é conhecedor de todas as coisas até para o futuro? Eu fiquei refletindo. Espírito adivinhador. Bom, um espírito adivinhador pode ser um espírito que tem ali uma dimensão, né, de atuação mais ampla. Ele fala o que vai acontecer, aquilo que ele vai realizar. Né? Eu posso chegar e falar para você assim: olha, amanhã você vai receber uma visita na sua casa, para o almoço. Aí a pessoa, você fica assim: eu preciso me preparar, né? O pastor Isaac é profeta. Ele falou que vai receber uma visita, eu vou receber uma visita para o almoço. Aí você vai lá, capricha, limpa a casa, né? Prepara um almoço, não sei quem é. Aí apareço eu lá, né? Você recebe uma visita para o almoço e eu vou lá e almoço. E você, olha aí, está cumprida a profecia. Não é? Acontece coisa desse tipo. Não comigo, tá? Não, fiquem tranquilos. Se for eu a visita, eu aviso que sou eu, tá bom? Mas aí, gente, o reino das trevas, ele é organizado também. Tem sua organização para poder atrapalhar a obra do Senhor. Né? E pode fazer uso do acesso que as pessoas lhes dão para poder controlar a vida.
né? Não estou pontuando isso como uma doutrina, mas uma reflexão, né? Que é esse espírito adivinhador? Porque não creio eu que os espíritos imundos, os espíritos contrários à vontade do Senhor, os espíritos do reino das trevas, tenham esta dimensão de poder de adivinhar o futuro, propriamente dito, se não for o reino das trevas organizado para assim realizar. Tudo bem? Narrativa. Estamos aqui pensando no texto e tentando entender que figura era essa que Paulo estava encontrando. Acontece que esta figura, essa moça, né, que tinha esse espírito imundo, ela trabalhava para algumas pessoas. Haviam seus senhores que, por meio desta manifestação dela, dava a eles lucro. Né? Dava a eles lucro. Então tinha um contexto ali que envolvia essa manifestação do reino das trevas. E isso foi acontecendo vários dias. O que acontecia, né? Quando Paulo e Silas iam para o lugar de oração que nós vimos na semana passada, perto do rio, né? onde Paulo foi pregar e conheceu Lídia, e ali começava a nascer a igreja dos Filipenses, né? Naquele trajeto de ir para o lugar que eles se reuniam para orar, aquela mulher com o espírito adivinhador aparecia e ficava falando: estes homens aí são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando para vocês o caminho da salvação. E no dia seguinte, de novo, eles estavam caminhando e a mulher aparecia lá. No dia seguinte, de novo, né? E vários dias isso acontecendo, chegou uma hora que Paulo, indignado, falou para o Espírito: olha, saia dessa mulher. Como que é o texto direitinho? Deixa eu ver aqui. Isso antes. Então Paulo, já indignado, voltou, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. É isso aí. Indignado, depois de vários dias acontecendo, né? Curioso, ele já sabia que era um espírito, né, imundo, né? Por que ele esperou vários dias? Não sei. Não tenho resposta para isso. Se ele tinha essa autoridade para chegar ali e falar, né? Retira-te dela, por que ele só fez isso quando chegou nele um sentimento de indignação? Não sei. Não sei. Mas o que eu sei é que há um poder da parte de Deus, né? Da parte de Deus disponível para poder interferir em manifestações demoníacas. E nem sempre, nessas manifestações contrárias, demoníacas, o que está se falando, o que está se fazendo, é de pronto que se possa identificar que é errado, que é herético, que é pernicioso. Não, ela estava falando algo que era verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e que anunciam para vocês o caminho da salvação. Isso é importante para nós entendermos, irmãos, como que nós administramos todas as fontes de informação que nos vêm. Algumas vezes eu vejo gente chegando e falando assim: pastor, olha, eu tenho aqui essa citação aqui, essa pessoa toda vez que eu vejo prega, fala as coisas dentro da Bíblia, fala a verdade, está ali. E nem sempre a verdade, aquilo que está dentro da Bíblia, manifesto. Olha, há um grande perigo nisso que eu estou falando, é necessário grande atenção naquilo que eu estou falando, mas nem sempre aquilo que está sendo dito em palavras reais, vindo das palavras de Deus, é manifestação divina. Nem sempre. E pode ser assim, por muito tempo. Aquele dia ela falou, no outro dia ela falou, todas as vezes que ela falou a verdade. Mas aquilo era uma manifestação demoníaca. Aquilo era a manifestação do reino das trevas. Tenhamos cuidado, irmãos, com as coisas que a gente ouve. E nem sempre, se a gente chega ao primeiro momento, é verdade, fala a respeito de Deus. Segundo momento, é verdade, fala a respeito de Deus. Terceiro momento, é verdade, fala a respeito de Deus, que isso já categoriza que vem da parte de Deus. Por isso a importância de nós nos reunirmos como igreja. Por isso a importância de nós termos o contato com aquele que nos prega. Por quê? Porque tanto nós podemos conhecer
os acertos, como podemos conhecer os erros. Podemos conhecer as virtudes e podemos conhecer as dificuldades. E no ambiente da igreja, onde o Espírito de Deus realmente se manifesta, aí sim nós podemos ter a certeza de que nas nossas virtudes e nas nossas falhas, o Senhor está presente, o Senhor está atuando e o Senhor está manifestando a sua glória. Amém? Não dê ouvidos a tudo que lhe apareça concretamente correto. Não dê total crédito, mas dê preferência ao ambiente da atuação de Deus do qual você faz parte. Porque Deus está entre nós. Amém? E se eu falar assim, pastor, mas você não pode errar? Posso, exatamente. E é por isso que eu preciso de você junto comigo, para que quando eu errar, você possa chegar e falar assim, pastor, vem cá, vamos orar, vamos estudar, vamos juntos nos aprimorarmos. Amém? Nós não vamos ser aprimorados adequadamente com aquele que não convive conosco, porque o Senhor nos faz reunir como um corpo, um organismo, onde todos intercalados, né? Intercalados juntos como órgãos que participam do mesmo corpo, exercem ali a sua função. Exercem a sua função. Porque se o meu estômago vai mal, o meu cérebro é afetado. E aí há uma manifestação em todo o meu organismo para que eu busque auxílio para a cura e a melhora. É assim. Então nós, como partes do corpo, como membros do corpo, precisamos disso. Precisamos estar contando com aquele outro membro do corpo, sofrendo pela minha dificuldade, para que juntos sejamos cuidados. Amém? Por isso que a Bíblia diz, somos um órgão, somos um corpo. Se um membro sofre, o outro também sofre. E é no sofrimento comum que ambos, ou mais do que dois, né, vamos buscar solução para as nossas dificuldades. Paulo chegou lá e falou para a mulher, para o espírito que estava possuindo aquela mulher, retira-te dela, e imediatamente saiu. Aí acabou a possibilidade e o recurso que ela tinha para poder manifestar adivinhações. Certo? Vamos para o texto seguinte, versículos 19 ao 26. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas. Olha que interessante a cena, né? Eles foram ali, por aquela situação, levados à prisão. Por quê? Porque eles recebiam lucro da adivinhação que a mulher fazia. Agora eles estão sem lucro, e é importante esse pensamento. Agora, sem lucro, eles se levantam contra aquilo que causou a eles prejuízo. E o que causou a eles prejuízo foi a ação divina por meio de Paulo naquele contexto de manifestação de um espírito demoníaco. Gente, vocês se lembram, eu costumo repetir, né? Qual foi a entidade, né, vamos dizer assim, que o Senhor Jesus combateu frontalmente? Que nós vemos lá no Antigo Testamento, fala a respeito de Baal,
fala a respeito de Dagon, deuses estranhos, falsos deuses que os povos serviam. Mas na época, depois a gente vê aqui em Atos, falando de Apolo, de Hermas, até eu fiz uma confusãozinha um dia que a gente estava falando, né? Confusão assim, por quê? Porque no texto falava do nome dos deuses em grego, só que o mesmo nome dos deuses era em romano, né? Romano. E aí eu misturei aqui na fala, por causa das leituras, e aí eu falei um nome de um que não estava no texto que nós lemos, mas é porque fazia parte da relação das culturas que ali estavam, cultura grega e cultura romana. Então nós vemos lá falando de Júpiter e de Saturno, né? E aí eu falei Hermas o tempo todo e não tinha Hermas no texto que a gente estava lendo, né? Bom, nós vemos isso, a citação de deuses lá em Atos dos Apóstolos, a citação de deuses no Antigo Testamento, mas Jesus teve uma citação de uma entidade como Deus que ele fez questão de citar. Falando, não é possível servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou vai agradar ao outro. Não dá para agradar a Deus e as riquezas. Não dá para agradar a Deus e aos lucros. Não dá para agradar a Deus e a mamon. Jesus combateu diretamente, personificando com um nome específico de entidade, esse conceito de riqueza, de lucro, de ganância, e colocou isso como um opositor, como um divisor na dedicação do ser humano. Jesus combateu isso. E nós vivemos um dia que a ideia é essa. Qual é o contexto que seria ideal para o nosso mundo hoje? O contexto que produz riqueza, não é isso? É isso que as pessoas falam. Qual o tipo de organização que o ser humano tem que vai produzir riqueza? Qual o tipo de organização no mundo que mais produziu riqueza? Este é o ideal para o ser humano. E aí o ser humano busca dedicar-se à riqueza, ao enriquecer. E qual é o conceito de enriquecer? É acumular. Acumular. Quando você tem lucro, que é assim, este produto aqui tem tal preço, mas se eu puder agregar a melhor maneira desse produto ter um preço mais alto, eu acumulo nele valor. E aí eu vendo, eu ganho e acumulo valor. Então, hoje em dia, as pessoas elas são reconhecidas pelo tanto que ela possui, não pelo que ela é. Os bens que nós temos, né, eles são importantes para nós pela quantidade que temos, não pela importância que tem. Né? Porque assim, nós vemos carros que têm todos os carros têm uma finalidade. Só que uns custam um preço, outros custam milhares de vezes aquele preço. Né? Mas qual a finalidade? No nosso mundo de riqueza, de ostentação, de lucro, o nosso mundo de mamon, né? Não é o que importa não é para o que o carro serve, é quanto ele vale. Nós vivemos num mundo em que se produz alimento que poderia alimentar a todas as pessoas da terra, e não haver fome em lugar nenhum. Se produz o suficiente para isso. E se perde muito disso. Mas então por que se produz tanto? Se não é para alimentar. Por que se produz tanto se não é para alimentar? Se produz para se acumular recursos. Se produz para atender a uma entidade específica que Jesus combateu, chamada mamon. Né? Em São Paulo existem mais imóveis vazios do que pessoas sem habitação.
E por que existe tanta pessoa sem habitação se existe tantas propriedades vazias? Porque não se produz habitação para habitar. Se produz habitação para se ter lucro. Para atender uma entidade específica que se chama Mamon. E que Jesus combateu. Só que tudo isso que nós estamos falando, a produção em larga escala de alimentos, né, a produção de imóveis em larga escala, extrai do nosso planeta muita coisa. Ou seja, tudo aquilo que se extrai, tudo aquilo que se produz, tudo aquilo que está se perdendo para se ter lucro, não está se perdendo, né, não está sendo usado para a finalidade própria. Por isso Jesus combateu. Por isso que chega lá no Apocalipse, o Senhor fala que vai punir todos aqueles que destroem a terra. Porque quanto mais se destrói a terra, mais se destrói o ser humano que habita nesta terra. Né? Então, por que aqueles homens ficaram tão indignados com aquela mulher ter sido, né, libertada de um espírito demoníaco? Porque eles deixaram de ter lucro. E deixando de ter lucro, o que eles fizeram? Eles, junto com a multidão, interessante, junto com a multidão, foram até o pretório, que era um órgão, né, um órgão de autoridade judicial, militar, naquela época, e apresentaram queixa contra Paulo e Silas, falando, esses homens anunciam costumes que nós não podemos praticar, porque nós somos romanos. Esses judeus, né? Eles usam um subterfúgio aí, para dizer, o problema dele não era os costumes, o problema deles era o lucro que eles estavam perdendo. Era isso. Né? E aí o que o pessoal do pretório fez? Então vamos lá, prendeu Paulo e Silas. E não só prendeu, mas deu açoites, torturou. E isso é importante para nós pensarmos também essas realidades que é muito comum no meio, né, das organizações dos povos, das sociedades. Pessoas ali levantando-se contra esta ideia aqui, né, nesse caso espiritualmente, se levantando contra esta ideia de lucro por meio da ação das forças do mal, certo? São levadas à prisão e são torturadas. São torturadas. Nós, irmãos cristãos, que somos herdeiros de um livro que nos orienta, que é lâmpada e lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, temos história de ver que Israel foi escravizada, por isso nós deveríamos ter a aversão à escravidão. Né? Israel foi escravizada, Israel foi estrangeira em terra estranha e sofreu por isso. Desta forma nós deveríamos ter aversão à realidade de pessoas estrangeiras sofrendo em terras que não são as suas. Nós somos seguidores de um Senhor que foi preso e torturado com açoites, por isso nós tínhamos que ter aversão a toda manifestação de prisão e de tortura. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Mas não é verdade, alguém vai perguntar, que pessoas vão para a prisão muitas vezes por culpa dos erros que cometeram? Sim. E qual é o papel da igreja historicamente nisso? É ir no ambiente de prisão, pregar o evangelho e tentar restaurar a vida daquela pessoa para que ela possa sair dali restaurada. De certa maneira, e quando possível, tentar ajudar para que ela não esteja naquela condição, ainda que merecedora daquela condição. Este é o papel da igreja. A igreja não deveria nunca entender, normalizar, achar que é normal escravidão, achar que é normal prisão, achar que é normal tortura, achar que é normal xenofobia, ou tratar pessoas de outros povos mal nas suas terras ou em qualquer condição. Somos igreja do Senhor Jesus Cristo, povo colocado neste mundo para ser sal nessa terra, luz neste mundo. Amém?
E aí nós vemos aqui essa situação. Aqueles homens de Deus foram presos, torturados, porque libertaram a mulher do espírito imundo. Mas não era interessante libertar o espírito do imundo. Interessante é ter lucro. Na nossa época também, hoje em dia, não é interessante libertar as pessoas, né, do rumo que caminha da servidão e da escravidão a mamon. O interessante é ter lucro. Como que nós podemos enriquecer? Este é o nosso objetivo. Somos servos de mamon. Como nós podemos atender à vontade do Senhor? Até mesmo diminuindo entre nós a possibilidade de lucro, quando for possível auxiliar ao nosso redor. Defender as causas de preservação dos recursos que temos para o consumo. Não é isso? Né? Alimentarmos, produzirmos o suficiente para nos alimentarmos todos, construirmos o suficiente para abrigarmos todos, e não para produzir lucro. Era isso que estava acontecendo aqui. Né? E aí a multidão se juntou. A multidão se juntou com os senhores daquela mulher e os pretores também, todos eles se uniram. É incrível como acontece isso. A união de multidões, de autoridades, de usurpadores dos direitos de outros por lucro. A união de todos contra quando a manifestação da palavra do Senhor está acontecendo. É incrível, a gente vê na palavra de Deus, e isso deve nos trazer, nos levar à reflexão. E aí eles foram presos. E sendo presos, quando chegou a noite, o que Paulo e Silas faziam na prisão? Oravam e cantavam louvores. Esse é um ponto que eu quero destacar aqui. Oravam e cantavam louvores na prisão. Povo de Deus, como o povo de Deus atua, age, quando forças contrárias se levantam contra si? Como que o povo de Deus faz? Parte também para o confronto? Se vêm e me prendem, então eu pego armas e combato? Se vêm e me fazem sofrer, eu vou lá e produzo o sofrimento no outro? O povo de Deus não age assim. O povo de Deus, em meio à ação contrária, o que faz? Ora e louva ao Senhor. Amém? Ah, mas aí é sofrido. É sofrido. Eles foram presos, eles foram açoitados, mas aquela noite eles oravam, louvavam ao Senhor e toda a prisão ouvia. E aí o que aconteceu naquela situação? Houve um grande terremoto. E as cadeias que os prendiam, as correntes, se soltaram. Irmãos, quando que Deus age na vida da gente? É quando nós não agimos por nossas próprias mãos, por nossa própria força. Se a gente se antecipa a Deus e quer impor a nós mesmos, quer impor à sociedade aquilo que é o nosso propósito, a gente não dá espaço para o agir de Deus. Ah, mas aí nós vamos ficar, né, parados? Não. Nós vamos orar, nós vamos louvar, nós vamos atuar da parte do Senhor. Você vê, Paulo, ele não combateu aquela situação da mulher adivinhadora de pronto. De pronto. Não. Mas ele estava pregando, levando o evangelho àquele povo, e aí o Senhor vai direcionando as coisas. Mas dessa maneira, como que nós vamos ser salvos dessa condição que estamos aqui? Lembremos que é pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Que Deus haja em prol da nossa salvação. E que a gente haja em prol da proclamação da salvação que Ele efetua. Amém? Aí eles foram, né, as cadeias se romperam. E aí a gente passa para o próximo trecho. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Que cena interessante. Terremoto abriu as cadeias todas, tal, eles estavam libertos. Se nós estivéssemos na cadeia, principalmente, justamente, e de repente a porta da cadeia tivesse aberta e aquilo que nos prendia saiu, o que a gente fazia? O João já deu um toque ali. O que a gente fazia? Fugia, saía dali. Opa, abriu a porta da cadeia e o carcereiro acordou e viu a porta da cadeia aberta. Ele falou assim: estou morto. Eu estava aqui para cuidar. A porta da cadeia está aberta. Quem é? Aí é uma pergunta interessante, né? Quem é o cristão que pode estar lá dentro, né? Só cristão mesmo. Estaria lá dentro ainda, podendo fugir, né? Ele chegou e falou assim: as cadeias estão abertas, eles fugiram. E a responsabilidade era dele, né? Pela organização ali, né? Ele deixando qualquer presidiário, né, qualquer preso fugir, ele teria que matar, que ele pagaria com a sua própria vida. Ele falou assim: vou me matar já. Porque provavelmente ele se matando, a dor ia ser pior do que aquele que deixa fugir, aqueles que além de presos são açoitados, são torturados. Ele ia se matar. Aí Paulo corre na frente e fala: não faz mal nenhum para você não. Todos nós estamos aqui, fica tranquilo, nós não fugimos. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Não se faça nenhum mal. E aí ele chegou e, né, se ajoelhou na frente de Paulo. Grato por não aproveitarem a situação e lhe causarem mal, fugindo. Isso é interessante também, irmãos. Nós não nos aproveitarmos de situações que nos sejam benéficas para produzir mal em outro, mesmo que tenha causado mal para a gente. Isso é um princípio cristão também. Fez mal para mim, me prejudicou. Tenho aqui a oportunidade de vingança e de beneficiar por isso, mas não vou fazer. Ao contrário disso. Vou me manter por aqui. À disposição até. Né? Porque é isso. Ele chega e fala assim: opa, vocês não fugiram? Bota a cadeia de novo, tranca a porta para... Né? Continuou à disposição lá. Podendo talvez serem presos ainda. Mas Paulo sabe que a liberdade dele está no coração. A liberdade dele não está na possibilidade de ir e vir para qualquer lugar, não é isso? A liberdade dele é essa. Que nem quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados à fornalha. Eles falaram para o imperador ali, falaram assim: olha, o Senhor pode nos livrar da fornalha. Mas mesmo se o Senhor não fizer, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo não era para eles prisão, porque a vida deles está para além daquela realidade, assim como a nossa. Amém? Liberdade não é sempre aquilo que nós esperamos. Liberdade é aquilo que o Senhor produz na nossa vida, de não sermos presos, não sermos escravizados por nenhum contexto que nos oprime. Essa é a liberdade do Senhor. A liberdade causada no coração, na mente, agradando a Deus e não agradando a nenhum outro Senhor acima de Deus. Então não se faça nenhum mal. Aí ele se prostrou, agradeceu e falou para eles: o que eu faço para ser salvo? Alguns vão entender assim que, como ele estava cuidando e agora eles estavam soltos e ele seria punido por isso, punido de morte,
Ele precisava saber como que ele ia fazer para ser salvo da morte. Ué, era fácil, era só prender os camaradas de novo, porque os camaradas ainda estavam lá, não tinha problema. Ele está falando de uma salvação mais profunda. O que eu faço para ser salvo? Como que eu posso conquistar a salvação? Lembra do tema da pregação hoje? Conquistando a salvação. Como que eu posso conquistar a salvação? E aí Paulo fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Tão simples assim? Tão fácil assim? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa? Esta é a resposta para a pergunta. O que eu faço para ser salvo? Como que eu posso merecer a salvação? Crê no Senhor Jesus Cristo e a salvação será mais abrangente não só para você, mas para você e para a sua casa. Maravilhoso isso. Maravilhoso. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, mas crer no Senhor, ter fé no Senhor, acreditar no Senhor, confiar no Senhor, a salvação para todos nós e a salvação para toda a nossa casa. Amém? Crer. Crer é muito mais intenso do que, só acreditar. Como nós falamos, acreditar, confiar no Senhor, confiar a sua vida ao Senhor. Né? Assim que se conquista a salvação. E aí aquele homem levou Paulo e Silas para a sua casa. Paulo e Silas pregou para a sua família, para a sua casa, deu comida, limpou as feridas. Limpou as feridas. Toda a família ali, naquela mesma noite, se entregaram ao Senhor, confiaram no Senhor, se converteram, foram batizadas. Tudo aconteceu naquela mesma noite. Foram batizadas. E o que aconteceu? Receberam a palavra e houve grande alegria por eles terem crido. Olha que coisa maravilhosa. Olha os itens que se destacam nessa nossa reflexão. Oração e louvor, Deus mudando situações. Pregação da palavra, acolhimento da palavra e alegria pela salvação. Mas nós não estamos falando de prisão, nós estamos falando de açoite, nós estamos falando de demônio, né? Não. Nós estamos falando de louvor, nós estamos falando de oração, nós estamos falando de pregação da palavra, nós estamos falando de grande alegria por consequência disso. Amém? Qual é a nossa luta, meus irmãos, no nosso dia de hoje? Quais são as nossas prisões? O que é que nos mantém presos? Quais as dificuldades, aquilo que nos limita, aquilo que não nos permite que a gente vá adiante? Quais são essas coisas? Não importa. Se houver oração, louvor, pregação, acolhimento da palavra e alegria pela ação de Deus. Amém? O que eu estou dizendo é que nós podemos passar por lutas diversas, por prisões diversas, mas nós não podemos ser vencidos por aqueles espíritos que se opõem. Aqueles que falam verdades, mas que no fundo motivadas por algo maior acima, mamon, riquezas, lucro. Nós precisamos viver no âmbito do reino de Deus nas nossas vidas. Se passarmos por prisões, se passarmos por açoites, se passarmos por dificuldades, havendo esses ingredientes, sabemos que Deus está entre nós. Amém? Indo para o final, versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade.
Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então nós vemos aí a sequência do que aconteceu, né? Expediram ordem de libertação. Curioso, né? Porque assim, eles foram presos antes, né? Numa noite. No outro dia seguinte, eles iam expedir, né? Aí a ordem de libertação, aqueles homens seriam libertos. Passado isso. Mas o que Deus fez no meio desses dois eventos, olha que coisa extraordinária, tanta coisa que Deus fez, tanta coisa que Deus agiu, aqueles homens não fazendo nada, concorda? Não fazendo nada, eles foram passivos na situação, eles estavam lá, foram presos, foram açoitados, abriram-se as cadeias, eles continuaram lá, eles só foram conduzidos. Aquela mulher ficava insistindo, Paulo não tomou atitude de pronto, né? O carcereiro foi quem levou Paulo para a casa dele para pregar para a sua família. Eles só foram conduzidos, o tempo todo eles só foram conduzidos. A situação foi acontecendo, né? Meio que naturalmente. Mas Deus estava agindo extraordinariamente nesse contexto. Amém? Algumas vezes parece que a gente está meio sem rumo. Pastor, nós estamos aqui há 1 ano e meio na casa da Megume, nós não vamos arrumar um lugar, nós não vamos. Parece que às vezes nós estamos sem rumo. Pastor, nós não vamos fazer uma programação de captação. Nós estamos caminhando naturalmente. E o Senhor tem nos conduzido. Amém? Se nós nos anteciparmos ao Senhor, nós não deixamos espaço para o Senhor fazer. Então você vai ficar na tranquilidade, na maresia? Não, nós vamos colocar as nossas condições à disposição. Vamos pensar, vamos refletir. Tem um lugar de oração, tem pessoas ali precisando ser alcançadas. Vamos estar atentos. Amém? Vão surgir dificuldades? Vão surgir dificuldades. Nós estamos sendo afetados por dificuldades até o dia de hoje, por algumas que não tínhamos um tempo atrás. Né? Mas nós vamos ser conduzidos pelo Senhor, porque no meio das coisas acontecendo naturalmente, Deus transforma as situações de maneira extraordinária. O Senhor causa terremotos, o Senhor quebra cadeias, o Senhor motiva pessoas, o Senhor age. Amém? Expediram ordem de libertação. Seria uma noite. Em uma noite aconteceu coisas extraordinárias. Mas aí tem uma coisa curiosa, né? Que Paulo se recusa e exige retratação. E dentro do direito que tinha, porque cidadãos romanos não eram tratados desta forma, dentro do direito que tinham, eles, né, foram atendidos. Paulo foi atendido. Eu não sei no que isso ajuda na situação. Concorda? Que com toda a situação fora do direito, Deus agiu de maneira extraordinária, dentro do direito, né? Eles não teriam nem sido presos. Eles não teriam nem sido açoitados. E nada disso tinha acontecido. No que Paulo e Silas são ajudados, beneficiados nessa atitude dos pretores virem, né, e pedirem desculpas e eles mesmos irem lá e tirar as cadeias? Eu não sei. Talvez sim mostrar a todos ao redor que Deus é poderoso, que Deus está presente, que Deus é o Deus daquelas pessoas. Talvez, mas o texto não nos destaca isso. Só lança. Não nos destaca. Né? Então, eu acho que, irmãos, nós precisamos ver que quando nós não estamos tão atrelados à conquista ou à garantia dos nossos próprios direitos, Deus age e garante eles, ainda que não nos concedam. Amém? Mas que também podemos fazer uso dos direitos. Também podemos. Desde que isso não venha nos colocar na mesma situação anterior daqueles que querem, né, ter o costume, como é que eu posso dizer,
ter as condições que a sociedade se organiza a seu próprio favor, como eram aqueles que se levantaram contra eles quando o espírito demoníaco foi expulso. Bom, versículo último. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então, mais uma coisa que eu quero destacar. Depois de destacar oração e louvor, depois de destacar pregação da palavra e acolhimento da palavra, depois de destacar grande alegria por terem recebido a salvação, ter recebido a palavra, eu quero destacar aqui, eles foram, confortaram os irmãos e partiram. Voltaram para o ambiente da igreja e falaram assim, gente, estamos bem, está tudo bem. Passamos por lutas? Passamos. Mas está tudo bem. Vamos adiante. Vamos continuar seguindo. O Senhor está conosco. O Senhor cuidou da situação. O Senhor libertou da prisão. Quem libertou da prisão? Foram os pretores que depois foram lá pediram desculpa e abriram as correntes? Não. Quem libertou da prisão foi o Senhor na mesma noite antes, dando condição de levar a palavra, a pregação àquelas pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos conversando, né, João? Quem levou o João para o hospital essa semana? Quem levou o Ednei para o hospital aquela semana? Foi a preservação, né, como fala? Saúde. Quando a gente antecipa a saúde, como fala? Preventiva. Foi a medicina preventiva no caso do João? Foi a enfermidade do Ednei que causou ali, né, preocupações, que precisava fazer o exame, o mesmo exame. Por isso os dois no mesmo quarto. Quem levou-os ali? Pelo que aconteceu ali, eu penso que o Senhor os levou. Amém? O Senhor os levou. Houve tempo para poder fazer pregação, discipulado, classe de catecúmeno. Não houve tempo para nada disso. O Senhor não precisa. Em uma noite, o Senhor garantiu que Paulo e Silas fossem presos, libertos, pregaram o evangelho, salvaram uma casa inteira, salvaram uma família inteira, e depois voltarem, confortar a igreja e seguir viagem. Amém? E eu não consigo chegar a encontrar esse texto aqui, depois desta semana, e achar que o Senhor não está fazendo algo de extraordinário, que talvez a gente nem vai saber no futuro, mas que o Senhor está realizando. Amém? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. E que nos faça disponíveis a Ele. Disponíveis a Ele. Não dá para nós conduzirmos com as nossas mãos sequer a nossa própria vida. Que farei para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Não vai parar em você, vai parar adiante. Mas a situação é toda contrária. Onde que está Deus nessa situação? Deus está. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor é maravilhoso, a tua palavra é maravilhosa. A gente não sabe, ó Pai, como realizar tudo aquilo que entendemos que precisa ser realizado. Mas, Senhor, nós vemos o Senhor conduzir situações e pegar nas nossas mãos e conduzir-nos, tão pequenos que somos, tão falhos que somos, tão imperfeitos que somos, tão incapacitados que somos, mas o Senhor realiza a tua obra, apesar de nós. Ó Senhor, que a tua palavra produza profundamente, ó Senhor, nos nossos corações, a postura ideal para que o Senhor possa olhar e agir através de nós da maneira que o Senhor quer. Colocar cada um nos devidos lugares para a ação que o Senhor queira realizar. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos, pela presença de vocês, que a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus continue trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações.
Amém? Vamos colocar em pé. Receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.